Oi, pessoal, tudo bem? Voltando então, vamos ver o artigo 103 e seguintes da Constituição. A gente está dentro da parte do Supremo Tribunal Federal, a seção 2. Dentro do capítulo 3, que é do Poder Judiciário, estamos dentro do título 4 da Organização dos Poderes. Bem, o artigo 103 diz que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação direta de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado e do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Essa parte é bem importante, costuma cair, então nós vamos ler de novo. Então, podem procurar ADI ou ADC, o presidente da República, a mesa tanto do Senado como da Câmara, a mesa também da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, a mesa desses órgãos, o presidente, o governador do estado do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, não é federação, não é sindicato, tem que ser a confederação. E no caso de entidade de classe, ela precisa ter âmbito nacional. E para reafirmar que o PGR, ele também pode propor. Parágrafo 1º. O PGR deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, se for declarada a inconstitucionalidade por omissão, vai ser dado ciência para o poder competente fazer a norma que está faltando e para eles adotarem essas providências necessárias. E quando esse órgão competente for um órgão administrativo, ele terá 30 dias para cuidar das providências e da sua omissão. Então, o órgão administrativo tem 30 dias. Parágrafo 3º. Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese de uma norma geral ou de um ato normativo, ele vai citar previamente o AGU, que defenderá o texto ou o ato impugnado. Então, de acordo com a literalidade da Constituição, a AGU tem que defender. Mas fiz aqui uma observação que o STF já decidiu em um processo, num caso concreto, que a AGU pode deixar de defender a constitucionalidade. Então, é importante a gente observar a forma da questão, se ela está pedindo segundo o entendimento do STF ou segundo a Constituição Federal. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário,
e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Então, o Supremo Tribunal Federal ele pode, de ofício ou por provocação, mediante 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões de matéria constitucional, aprovar a súmula vinculante. É sobre isso que se trata esse artigo 103. Também poderá, então, proceder à sua revisão e cancelamento, e ela vincula ao órgão do Poder Judiciário e da administração direta e indireta. Muito bem. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, a controvérsia precisa ser atual, ela tem por objetivo validade, interpretação e eficácia, e ela visa, então, por fim, a insegurança jurídica e a relevante multiplicação dos processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ADIM. Então, sem prejuízo do que vier estabelecido em lei, a aprovação, revisão e cancelamento pode ser provocada. Então, aqueles que nós acabamos de ler, que têm legitimidade para propor a ADI, também tem para propor a súmula vinculante. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação. Então, esse parágrafo 3º é muito importante porque ele está falando aqui que cabe reclamação ao STF da inobservância, né, da aplicação da súmula como ela deveria ser aplicada. Então, cabe reclamação quanto a esse tocante. E o STF, julgando procedente a reclamação, vai anular o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. E olha, não tá aqui grifado, geralmente eu grifo quando caiu, mas é uma pegadinha que eu sempre fico em dúvida em relação aos prazos. Então, vou aqui ler de novo para chamar a nossa atenção, que no CNJ ele é composto por 15 membros. Esses membros, de acordo aqui com a redação, têm mandato de 2 anos e é admitida uma recondução. 2 anos, uma recondução. Sendo, aqui tá falando quem faz parte, né? Quais são os membros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do STJ, indicado por ele, um ministro do TST, indicado por ele, um desembargador do TJ, indicado pelo STF, e um juiz estadual indicado pelo STF. Um juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo STJ, um juiz federal indicado pelo STJ, um juiz de TRT indicado pelo TST e um juiz do trabalho indicado pelo TST. Um membro do MPU indicado pelo PGR, um membro do MP estadual indicado pelo PGR também, entre os nomes indicados pelo órgão competente da instituição estadual. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados, um e outro pelo Senado Federal. Tenho vontade de espirrar. Bem, então a gente tem
o ministro da STJ, o ministro do TST, o presidente do STF. Essa é a parte dos tribunais superiores. Depois nós temos o desembargador do TJ, o juiz do TRF, o juiz do TRT. A gente também tem de juízes, o juiz do trabalho, o juiz federal, o juiz estadual. Temos um membro do MPU, um membro do MPE, 2 advogados, 2 cidadãos. Parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do STF. Sabe que essa parte aqui tá de amarelo, então caiu mesmo. E eu sempre fico com dúvida, porque eu penso, será que não vai presidir? Então, quem já faz parte do conselho, vamos supor, o ministro da STJ, mas aí, agora, lendo com vocês, acabou de perceber que não seria justo, porque faltaria, então, alguém representando o STF. Então, como o conselho é presidido pelo presidente do STF, quando ele não pode estar lá, então, nas suas ausências e impedimentos, quem irá representá-lo será o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, parágrafo 2º, os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º, não efetuadas no prazo legal as indicações deste artigo, caberá a escolha ao STF. Parágrafo 4º, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições, a que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Então, o CNJ vai controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, vai controlar também o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. E também, além de outras funções que lhe forem conferidas pelo Estatuto. Mas aqui nós já temos algumas citadas na própria Constituição. A gente tem 7 artigos, que diz então que cabe ao CNJ também zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo do TCU. Então, ele também pode, o CNJ, desconstituir, rever ou fixar outros prazos, se for necessário para garantir a legalidade de ato administrativo. Eu tô aqui olhando porque eu já gravei um vídeo e sem querer eu coloquei a borrachinha por dentro da roupa e o som ficou muito ruim. Então aqui eu tô verificando, mas acho que tá certo. Desculpa, inciso 3º. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Então, ele também vai receber e vai conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa.
Esse inciso aqui tá marcado de amarelinho, já caiu. Então, ele é bem importante. Diz que o CNJ pode receber e conhecer das reclamações contra os seus próprios membros, contra os órgãos do Poder Judiciário e, inclusive, contra os serviços auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público. E isso não causa prejuízo à competência disciplinar dos tribunais. Ele pode avocar processos disciplinares em cursos, ele pode determinar a remoção à disponibilidade e ele pode aplicar sanções administrativas. Essa redação aqui que nós estamos lendo é de 2019, foi uma emenda constitucional. Antes dessa emenda, o CNJ podia aposentar com subsídios ou proventos proporcionais. Agora o CNJ não pode mais aposentar. Ele só pode, então, determinar a remoção à disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas. O CNJ também pode representar ao Ministério Público quando ele verificar casos de crimes contra a administração pública ou abuso de autoridade. Rever também de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados há menos de um ano. Então, ele pode rever de ofício ou mediante provocação esses processos disciplinares de juízes. Ele pode elaborar, aqui também é pegadinha, dá uma olhada. Ele pode elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Então, ele pode elaborar semestralmente esse relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas. Também, aqui, esse relatório estatístico é semestral e trata sobre os processos e sentenças. E agora, vamos ver um próximo inciso, que ele também pode elaborar um relatório. Não pode, né? Ele deve. Tô falando pode aqui, mas é da minha cabeça, perdoem. Ele deve, tá aqui, né? Que ele tem que elaborar o relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do STF a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura legislativa. Então, semestralmente sobre os processos e anualmente sobre as situações que ele julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país. Parágrafo 5º. O ministro do Superior Tribunal de Justiça é quem exerce a função de ministro corregedor e ele fica excluído da distribuição de processos no tribunal e compete a ele, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: receber a reclamação e denúncia de qualquer interessado relativo aos magistrados e aos serviços judiciários, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e de correição geral, requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios. Então, ele pode receber as reclamações, denúncias, exercer funções executivas e requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições. Parágrafo 6º. Junto ao Conselho oficiarão o PGR e o presidente do Conselho Federal da OAB. Então, junto a esse conselho, o Conselho Nacional de Justiça, ele não é membro, mas eles oficiam juntos o PGR e o presidente do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado
contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao CNJ. Próximo artigo é o 104, vai ser a seção 3, que é do Superior Tribunal de Justiça, e vai ficar para o próximo vídeo, que esse já deu 20 minutinhos. Então, até o próximo.